Muito boa noite, está no ar mais um Jornada de Prata. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo Facebook da Priority Conteúdos. Esse é o nosso programa para falar sobre vôlei, o nosso vôlei nacional. A gente vai falar mais aqui sobre o vôlei carioca. Hoje a nossa pauta vai girar mais sobre as competições internacionais, né? 2019 é um ano recheado de competições para nossas seleções, seleção brasileira. A gente teve aí alguns causos na seleção feminina. Eu estou ao lado aqui de Danilo Góes. Tudo bem, Danilo? Boa noite. Tudo bem, boa noite aí. Tudo bem, Estevão Júlio? Tudo ótimo, boa noite a todos. Não esqueçam de acompanhar o Tabela Carioca pelas nossas redes sociais, pelo nosso Twitter, Instagram, Facebook, Priority Conteúdos também. Lá você encontra também um aplicativo muito legal com muitos conteúdos para vocês. Fiquem ligados. Vamos gerar aqui a nossa pauta, vamos começar falando sobre a final da Superliga masculina. Jogo entre SESI e Taubaté, totalmente empatado. Vamos ao quinto jogo, vamos decidir no quinto jogo quem vai ser o campeão dessa Superliga masculina temporada 2018-2019. Esse último jogo foi vencido pelo SESI, pelo placar de 3-1. A gente teve mais uma grande partida, né, Danilo? Mais uma grande partida do Lipe, mais uma grande partida do Alan. Sim. O Conte também argentino entrando muito bem. Como é que você viu esse jogo, Danilo? O que você achou? Foi um jogo novamente de saque, né? Não sei se o Estevão concorda comigo, mas eu acho que novamente o saque decidiu, né? O vôlei masculino tem essa mania, vamos dizer assim, saques mais fortes, né? Exatamente, o pessoal força mais o saque, então é bem normal o saque decidir uma partida no vôlei masculino. Foi o que aconteceu novamente. O SESI acertou 7 saques, contra apenas 4 do Taubaté. Foi isso mesmo. E bloqueou, consequentemente bloqueou também melhor, né? Quando você saca melhor, normalmente você bloqueia melhor. Foram 12 bloqueios a 7 do SESI. Pois é. Mas eu continuo apostando no Taubaté aí no quinto jogo, não sei vocês. O Abuba também é um outro jogador que entra muito bem, né, no time. Pois é, cara, ele tem brilhado bastante aí, né, no Taubaté, tem entrado e dado seu recado ali, né. Tem deixado o Renan feliz, Renan dá todo feliz. E aí, Estevão, o que você tem achado dessa final? Vamos para um quinto jogo, alto nível na Superliga masculina, Estevão. A gente já esperava esse equilíbrio, né, primeiro jogo, SESI 3-0, segundo jogo, o Taubaté devolveu 3-0, e depois o Taubaté virou para a série, vencendo por 3-2, né? Ficou 2-1 o Taubaté. O Taubaté poderia ter sido campeão nesse último jogo, né? Fazendo a terceira vitória na série, mas o SESI acabou vencendo. O SESI que jogou em casa, né? Jogou em casa. Para mim, a palavra que define essa final é equilíbrio. A gente já esperava isso, né? Pela qualidade dos jogadores dos dois lados. E no sábado, no detalhe, vai ser decidido aí quem vai ser o campeão da Superliga. Sábado, na Arena Suzano, às 9h30. Vamos ter a decisão do campeão dessa Superliga masculina entre SESI e Taubaté. Mais um jogaço, esperamos. Mais um jogaço, né? Do SESI, né? Mando do SESI. SESI que teve a melhor campanha na Superliga. E assim, times estrelados, né, Danilo? De um lado você tem um time com Lipe, William, Alan. Do outro você tem o Douglas. Douglas que teve uma contusão, né? Sim. O Douglas, infelizmente. Ele passou por uma contusão aí, mas ele tem entrado, né? Ele tem voltado, tem entrado muito bem. O Renan tem usado o Douglas mais como uma arma ali, né? De um apoio ali quando precisa. E quando entra, ele sempre adiciona o time. Sempre. Fez, inclusive, em vez em quando ele faz pontos no final do set, né? O Taubaté precisando do ponto, ele vai lá e faz o último ponto, empata uma partida, por exemplo, ou vira. Tem acontecido bastante isso dele, quando precisar, o Renan colocar ali em quadra e ele passar ali no fundo, né? Organizar a linha de passe, já entrou como posto no lugar do Vissoto, mesmo assim foi para a linha de passe, passou e virou a bola logo depois, então assim, tem sido normal ele entrar ali nos jogos. Conte também outro jogador que vem tendo uma grande temporada, né? Sim. Conte ali auxiliando o Lucarelli. O Lucarelli que está a 10 pontos do Wallace no ranking da Superliga, né? De maior pontuador. O Conte, ele começou sendo reserva, né? Como o Douglas sendo o titular absoluto ali da posição. Só que a partir do momento que o Douglas se lesionou e o Conte precisou, né? O Renan precisou do Conte, o Taubaté mostrou a força do seu elenco, eu diria, né? Com os dois argentinos ali, o Uriarte também vem entrando muito bem, né? O levantador reserva. Só pra gente falar melhor aqui do Lucarelli, ele aparece em 3 rankings da Superliga. Ele é o segundo melhor pontuador, né? Com 460 pontos atrás do Wallace, que tem 470. Ele é o quarto melhor sacador, com 38 aces, e quinto melhor em excelências em ataques, com 59%. São 349 pontos em 593 tentativas, né? Eu acho que ele vai superar o Wallace como maior pontuador, né? O Wallace que parou nisso agora, que foi depois que o Lucarelli certamente vai passar esse número do Wallace, vai ser o maior pontuador da Superliga. Já foi o maior pontuador do último jogo com 20 pontos, né? Mesmo assim o Taubaté não conseguiu sair vitorioso, mas é um número individual aí interessante do Lucarelli. Lembrando que o Taubaté é um time que se classificou em terceiro, com 47 pontos, 17 vitórias e 5 derrotas. Foi o segundo, junto com o Cruzeiro, a vencer mais partidas por 3-0.
E o SESI foi o líder, né, da fase classificatória, um time que fez 56 pontos, teve 20 vitórias e apenas 2 derrotas. O time que mais venceu por 3-0, o SESI que passou pelo Itapetininga e pelo Sesc, né? Isso. Exatamente. E já tá renovando seus jogadores aí, né? Alan tá confirmado, se eu não me engano. Murilo e Pureza também. Os dois líberos que revezam ali a posição. Murilo titular, Pureza ele entra também. Não, eles ficam trocando ali. Um passa e outro defende, realmente é isso, né? Pureza é o jogador mais novo do SESI, né? Acredito que sim. Se eu não me engano, o Pureza tem 20 anos de idade. Ele é bem jovem. E tá mostrando a força também do elenco do SESI, renovando aí com seus principais jogadores. Inclusive o Alan é uma renovação, né, do SESC. Renovação. Né? E aqui do Rio, inclusive, ele é carioca. E começou na base dos clubes aqui do Rio. E tá mostrando aí seu potencial, um grande jogador. Você acha que ele já poderia ir para uma Europa, já teria nível para ser relacionado em times do exterior? Tem sim, acho que tem. Não sei se o Estevão concorda, mas acho que ele tem sim. O jogo ele tá muito né? novo, assim, ele é relativamente novo, acho que ele tem que ficar um pouco mais aqui no Pelo menos mais uma temporada. Sim. Mas Ele deve ir para a seleção agora, né? Ele vai para a seleção agora, então esperar um pouco, ver. É bom que os jogadores novos fiquem mais no Brasil, né, nos seus clubes, para se desenvolverem melhor, com calma, para conseguirem, né, atingir um nível melhor, para depois sair para a Europa. Não é fácil um jogador sair do seu país, da sua cultura, visitar outra cultura, outro estilo de voleibol, outra língua. Não é só jogar, né? Isso. Não é só jogar, exatamente. Porque o voleibol a maioria tem. Entendeu? Se fosse só isso, mas tem muita coisa em volta. Morar fora, ficar longe de família, às vezes a família não pode ir, ou não tem condições de ir no momento. Então, assim. É melhor mesmo ficar melhor aqui esperar um pouco. Alcançar não só um bom nível de voleibol, mas uma maturidade, né? Um psicológico bom para você não chegar lá na Europa e depois querer voltar depois de 6 meses, né? Porque aí você não consegue firmar no voleibol do exterior. Você acaba querendo voltar porque você não atingiu uma maturidade suficiente para você aguentar ficar longe da família. Não é todo mundo que leva a família pro às vezes não se adapta também ao voleibol do país, pode acabar ficando de fora e perder uma temporada inteira, se abater psicologicamente com isso. Então o ideal é esperar um pouco mesmo e no horário certo, no momento certo, ir para sair do Brasil. E é bom que mantém o nível aqui também, né? Tem jogadores de qualidade, daqui consegue aproveitar mais jogadores de seleção, jogadores estrangeiros também que têm vindo jogar aqui, né? Com certeza. E é isso, mantém um nível cada vez maior de atuação aqui no Brasil. Sim, e falando de voleibol europeu, né? A gente teve o Leal na Europa. A gente está tendo o naturalizado brasileiro, né? Isso, cubano naturalizado brasileiro. Uma grande expectativa dele ser convocado agora, né? Após o final da temporada de lá, né? Ele na disputa final da Champions e está disputando a final do italiano, melhor de 5. E grande expectativa para ele ser convocado já para a seleção. O Lipe saiu da seleção na última Olimpíada, né? Na real, desculpa, no último Mundial, né? E abriu um espaço aí pro Leal que, né, grande jogador, não tem como negar. Você acha que o Lipe não volta para? Não, ele disse que saía da seleção, que não continuaria na seleção. Acho que provavelmente não. E se ele voltar, acho que o local ali tá. O lugarzinho do Leal tá bem certo ali na seleção. Tá bem caminhado já. Tá bem caminhado. O Bruninho também. O que você acha do Bruninho? Não, o Bruninho deve vir também. O Bruninho deve vir, não sei como é que vai ser a titularidade, né? Eu não daria para ele neste momento. Porque eu acho que Rafa e o William estão aí voando também. Mas a gente se pensar, né? A gente tem grandes jogadores no elenco, né? Grandes levantadores também. Então, tem o Cachopa também, né? Que foi convocado do primeiro. Foi convocado, verdade. Bem lembrado. lembrado. Que a gente entrou já no assunto da seleção brasileira. A seleção que tem 5 disputas em 2019, né? Vamos contar aí. Tem Liga das Nações, você tem o Pan-Americano, você tem o Campeonato Sul-Americano, tem a Copa do Mundo e o Pré-Olímpico, né? O Pré-Olímpico, exatamente. E um dos motivos de reclamações do técnico Zé Roberto da seleção feminina de vôlei foi o calendário bem apertado. Sim. Tanto que parece que o Campeonato Sul-Americano vai coincidir junto com o Pan-Americano, né? Assim, são todos muito próximos. No feminino, por exemplo, a disputa no Pan-Americano termina em Lima, no Peru, né, o Pan-Americano, e 16 dias depois a seleção feminina estaria em quadra novamente pelo Sul-Americano em Lima também. Então, assim, o calendário está muito apertado. Você vai ter que fazer 2 times, né? Sim, provavelmente o Zé Roberto deve dividir em times. Um time né? mais jovem, um time mais experiente para jogar os torneios mais importantes. Provavelmente deve dividir, né? Isso. Só que aí tem um problema, né? Porque muitos jogadores saíram, pediram dispensa da seleção. Então, assim, ele está com a dificuldade até de montar um time
sabe? Ele tá com essa dificuldade. Talvez também. até pensando nisso, os jogadores tenham pedido dispensa, um calendário apertado, não ter tempo de ficar com a família, de descansar, né, de recuperar a plena forma física, talvez tenha sido um dos motivos também, né? Eu fico pensando também, Estevão, muito na questão física, né, questão de lesões, porque com um calendário apertado desse, você sai de uma Superliga feminina, né, a gente está falando da seleção feminina, você já entra para outras disputas na Liga das Nações, já vai ser dia 21 de maio, né? Liga das Nações. Isso. Dia 21 de maio. Dia 21 de maio você tem Liga das Nações, Jogos Pan-Americanos, feminino a gente falando. Jogos Pan-Americanos, dia 7, e o pré-olímpico a gente vai ter do dia 2 a 4 de agosto. A Copa do Mundo começa dia 14 de setembro. De tantas competições assim, é difícil para a jogadora manter um nível físico, né? Porque... Ainda mais que essas jogadoras, acho que foram convocadas, né? Jogaram as fases finais de Superliga, de outros campeonatos, então estão ali no auge já do cansaço, né? Da fadiga muscular, da fadiga física, e para elas manter o nível de atuação é muito difícil. Assim, elas já estão desgastadas no nível da Superliga, né? Tem algumas jogadoras, por exemplo, a Carol Gataz, que aceitou, né, voltar para a seleção, claro, pensando numa Olimpíada, ela já é uma jogadora de 37 anos, se eu não me engano, né? Sim. Então, assim, fisicamente ela já está desgastada. E veja a temporada que o Minas disputou grandes competições, né? 5 competições, né? Chegando na final de tudo, né? Chegando na final de todas elas. Então, assim, já vem desgastada de um clube, vai para uma seleção que tem 5 competições no ano. Essa jogadora tem que ter uma prioridade de físico, né? Então ela tem que ter um tratamento melhor. A gente viu agora a Drusila pedindo dispensa porque está com problemas físicos que veio desde a seleção. Então, assim, tem que ter cuidado porque é um ano pré-olímpico, então tem que pensar nessas jogadoras estarem bem para o ano que vem, que é o principal, né, a principal competição do voleibol internacional. Então, assim, tem os dois lados, né? O Zé Roberto reclamou do calendário, eu concordei com ele nesse sentido de o calendário ser muito apertado, só que aí ele falou assim, eu preferia não jogar nem a VNL, né, que é a Liga das Nações, e tiraria, né, abriria de mão essa e disputaria as outras. Eu acho, Danilo, que esse é o ponto crucial, né, porque se o seu próprio técnico fala que não prefere jogar certa competição, prefere outra, sim. Como é que você vai falar para uma jogadora que quer pedir dispensa da competição se o seu próprio técnico fala que preferia não disputar, jogar, exatamente, em relação a outra? Isso acaba mexendo um pouco com a cabeça, né, do jogador. Sim, ela vai desmotivada, né, para a quadra, né? Acaba facilitando um pedido de dispensa, né, Estevão? Tem muito disso, né? E eu acho também que, assim, o outro fator é que o Brasil não tem uma seleção formada. Então, assim, por outro lado, vamos dizer assim, tem os dois lados. Tem esse lado do físico e de realmente ter uma competição que realmente vale para o ano, só que para o Brasil eu acho que vale a temporada inteira. Tem que disputar realmente as 5 competições e bem para encaixar um time para o ano que vem, que a gente não tem um time para as Olimpíadas. Eu não sei, eu repito, no último programa eu falei sobre isso. A gente não sabe qual é a escalação da seleção. O Brasil não tem uma seleção pronta. No masculino eu diria que tem bem mais, né? Mas no feminino o Brasil não tem uma seleção pronta para as Olimpíadas. Então tem que aproveitar ao máximo essas 5 competições, entendeu? E saber organizar direitinho o lado físico e psicológico das atletas para elas estarem bem e voltarem bem para o clube também. Porque não adianta elas fazerem grandes competições na seleção e quando elas voltarem para a Superliga, para os campeonatos europeus, por exemplo, elas não estarem bem fisicamente, porque depois quando voltar para a seleção, para as Olimpíadas, nós vamos ter atletas fisicamente desgastadas, lesionadas. A bola de neve vai ser criada. Exatamente. Né? Então, assim, tem que ter muito controle com isso, né? E vamos ver o que vai dar aí no Brasil. Sim, agora a gente vai para o nosso intervalo aqui no nosso Jornada de Prata. Continue com a gente no nosso Facebook, acompanhando a nossa live. Fique ligado. Tem muito mais por aí. Tem muito assunto ainda para a gente falar aqui. Não saia daí, já a gente volta, rapidinho. Já voltamos com o nosso Jornada de Prata aqui.
o nosso programa do Tabela Carioca em parceria com a Priority Conteúdos. Fique sempre ligado nas redes sociais do Tabela Carioca, da Priority Conteúdos. Baixe o aplicativo da Priority. Lá você tem muito conteúdo legal para você ver, conteúdo relacionado a esportes, entretenimento, desenhos. Agora vamos gerar aqui a nossa pauta, vamos continuar falando um pouco ainda de seleção brasileira. Só para a gente dar uma passada na última convocação da seleção feminina, a gente teve Roberta, Juma, Tandara, Amanda, Bia, Milka, Lara, Natinha, Paula Borgo, Bruna Honório, Macris, Mara, Maiane, Carol, Gabi, Natália, Leia, Lorene, Tainara e Júlia Bergman. Essa Júlia, ela é uma jogadora de ascendência alemã, né, Danilo? Você conhece? Ela tem família, se não me engano, acho que ela é até alemã, ela nasceu na Alemanha, né, mas veio para o Brasil muito cedo e tem dupla nacionalidade. E só que ela tá querendo sair do Brasil, passou até ela tá querendo estudar nos Estados Unidos, né? O Zé deu uma entrevista lá, isso. O sonho dela é se formar em física numa universidade americana. Sim. O Zé até deu uma entrevista falando que ele gostaria de contar muito com ela, Sim. que é uma atleta muito promissora. Ela tem 19 anos de idade. O que você achou, Estevão? Você viu essa reportagem? Não sabia dessa história, é uma história até interessante, né? Mas aí acho que vai depender muito da atuação da seleção para ela escolher, né? Você vai querer ela sonho de jogar. Depende da família também, né? Ela tá muito nova. Ela está na seleção para treinar, se eu não me engano. Acho que não tá. Ela chegou para treinar, mas. Não, sim, por conta das dispensas, acho que ela foi chamada também. Bom você ter falado das dispensas, vamos atualizar aqui. Dani Lins pediu, a Gabi Cândido, a Camila Bright, a Thaísa, a Denise, a Tássia e a Drusila. Foram 7 pedidos de dispensa, né? A Denise a gente nem falou sobre ela, mas ela teve que teve que se desculpar, vamos dizer assim, dar um parecer nas redes sociais, né? Ela gravou um vídeo pra falar. Gravou um vídeo dizendo que, porque o pessoal, né, especula muita coisa, dizendo que ela tinha discutido, brigado com o Zé Roberto, e ela admitiu tudo isso, não foi nada disso, né? Ela só queria, bastante, né? Fala. Ela só queria mesmo ficar um pouco com a família, é aquilo, né? O atleta não tem férias, vamos dizer assim, sai direto de competição para a seleção, então ela só disse que queria ter um tempo para a família dela, ficar um pouco esse tempinho com a família de férias mesmo. Só foi isso. A Dani Lins, uma das atletas que pediu dispensa, ela foi recentemente contratada pelo SESI Bauru. Isso. E ela falou que por ela joga até uns 40 anos, né, numa entrevista, que ela pediu dispensa dessas primeiras convocações, né, que a gente tem muitos campeonatos esse ano, mas ela disse que estaria disposta a jogar o pré-olímpico e também as Olimpíadas do ano que vem. Eu tô achando meio engraçado essa questão, porque eu acharia interessante o técnico ele ter as jogadoras de preferência dele desde a primeira disputa, né, para você já chegar no pré-olímpico com um elenco que te agrade, um elenco que você fale, poxa, 2020 vai fazer legal nas Olimpíadas. E não só isso, eu acho que eu diria que tem que ter a meritocracia. Quem tiver melhor, vamos dizer assim, teoricamente, é uma seleção brasileira. Quem tiver melhor nos treinos e nas competições, teoricamente, disputa a competição mais importante. Então, assim, fica meio estranho isso, né? Ele viu que vai ter que remontar a equipe, né? Quando esses jogadores estiverem disponíveis para jogar com a seleção. Pois é. E não adianta, o Zé sempre foi muito disso, né? De na última hora alguém fala, topa, ele vai lá e convidar e descartar os outros jogadores que estavam ali no ciclo olímpico todo. É complicado, é de se debater. Eu não acho que de maneira mais correta, vamos dizer assim. Já vi comentários sobre essa questão a respeito da Jaqueline, né? Sim. E vinha a questão da gravidez, jogadora na posição dela jogando bem demais, e quando ela quis voltar, o Zé Roberto simplesmente trouxe ela de novo, e aquela jogadora acabou ficando de lado, né? O que é injusto. Porque ela tem um projeto familiar, né? Sim. Ela acaba parando para engravidar e tal. Todas as jogadoras, é claro, tem todo mundo tem que viver o seu... Recentemente é a Camila Bright, né? Sim, teve filha. Todo mundo tem a Sheila também teve gêmeos, se eu não me engano, e agora quer voltar a atuar, não disputava nenhum clube. O Curitiba está atrás, inclusive, de arrancar da verba para levar a Sheila para lá. Enfim, cada um tem o seu... O atleta tem que ter, sim, sua vida pessoal, né? Tem que ter sua vida pessoal, mas eu acho que isso tem que ser discutido muito bem, eu acho que dentro da comissão técnica, dentro da CBV, eu acho que lá que está a falha para tudo isso estar acontecendo com a seleção feminina, né? Na seleção masculina, que teve durante muito tempo um líder gigante, que era o Bernardinho, né? A gente não via muito disso, tinha sim, não vou dizer que não tinha sua panela, suas preferências, mas era um time que dentro de quadra rendia, né? Então, meio que se justificava a panela dele. Era a panela que dava certo. Era, né? Exatamente, a panela que dava certo. E no feminino não vem acontecendo mais, né?
O masculino nós fomos campeões olímpicos, o feminino não foi bem assim. Então, assim, precisa de renovação dentro da CBV, dentro da comissão técnica. Quando você fala de renovação na comissão técnica, você inclui ali o Zé? Você acha que já deu tempo do Zé Sim, com certeza. Do Roberto na seleção? Com certeza. Acho que já deu o tempo dele. Eu falei isso no último programa também. Acho que ele tem que dar uma mudada, renovação. Inclusive eu disse que preferia até um técnico estrangeiro, que a CBV não gosta de técnicos estrangeiros, não que aqui tenhamos técnicos ruins, né? Mas eu acho que tem que dar uma modificada, cultura nova, né? Dar uma animada nas jogadoras, dar um motivo para aquelas jogadoras terem a vontade, né, de conquistar grandes títulos com a seleção. A CBV pode não gostar de técnicos estrangeiros, né? Mas, ô Estevão, como você acha que seria a aceitação das próprias jogadoras a um técnico estrangeiro? Você acha que elas gostariam de ter um técnico com uma mentalidade diferente? Porque muitas delas já atuaram na Europa, né, com técnicos estrangeiros. Elas já conhecem bem como é que é ter um técnico O próprio Minas trouxe o Lavarini, né, e deu super certo. Acho que a ideia para a CBV também seria de muito bom grado também e mudaria o estilo de jogo da seleção, essa renovação, como o Danilo falou. Seria uma quebra de paradigma. É isso que eu ia até falar, que o Estevão citou. Nós temos um bom exemplo aqui. Quando o Lavarini veio para o Brasil e as garotas, ele foi muito bem recebido, muito bem abraçado, e as garotas abraçaram o trabalho dele, entenderam a metodologia dele, viram que ele só queria chegar ao auge, a conquistar títulos, ganhar títulos, melhorar o físico e o técnico de cada atleta ali. E ele conseguiu isso, ele conseguiu tirar o máximo de cada atleta ali. Patamar, né, exatamente. Então, assim, a aceitação do que o Minas teve com o Lavarini é para ser tirado de exemplo, sim, para chegar um técnico estrangeiro na seleção. Não acho ruim. Eu acho muito bom. Nós temos grandes exemplos, né? Então, é hora de mudança e acho que seria uma boa hora. Acho que, na real, eu acredito que o Zé Roberto saia depois de 2020. Acho que ele não fica no cargo, não. Acho que mesmo se ele for campeão olímpico, que eu acho muito difícil. A gente estava falando aqui de técnico estrangeiro. Tivemos a notícia também de que o Paulo Coco foi adicionado à comissão técnica, né? Como auxiliar. Sim. O Paulo que foi campeão pelo pré-clube. Foi campeão. Ele já vem na comissão técnica durante um tempo, né? Ele só foi, acho que meio que voltou para a seleção, porque ele já era assistente do Zé. Acho que ele só meio que voltou para a seleção. O Paulo Coco não seria uma boa opção para substituir o Zé? E quando o Bernardo saiu da seleção, por exemplo, todo mundo queria que o assistente do Bernardo, durante todo aquele tempo, assumisse, né? Então, é sim um bom nome, cara, conhece, o cara tá ali o tempo todo, foi técnico, né, de um grande time. Tá disputando título sempre. Tá disputando título, exatamente, é técnico de um grande time há bastante tempo. Então, sim, uma ótima opção também. Não descarto, não. Pelo que a CBV gosta de técnico nacional, é uma boa opção, sim. Agora a gente vai falar sobre a Superliga Masculina. Vamos voltar a falar, na verdade, né? Vamos só passar a última convocação do Superliga Masculina, não. Da seleção masculina. Vamos só passar a última convocação da seleção brasileira masculina. A gente teve o Wallace, Maurício Borges, Maurício Souza, Isaac, o Carizio, Cachopa, Tiaguinho, Rafael Araújo, Felipe Roque, Flávio, Matheus, Cadu, Honorato, Rodriguinho e Mike. Você achou boa essa convocação, Estevão? Você mudaria ali alguma peça? Achou que ficou faltando algum jogador que tenha se destacado? Agora, o Alan não tá nessa lista, né? Não falei não, porque estou esperando os dois times da final ter uma outra convocação. O Alan. Alan que com certeza vai chegar. Vai. O Lucarelli também. Que com certeza vai chegar. O William deve ir, o Lucarelli. Mas quem? Vamos lá, vamos pensar. De central ali, o Lucão deve ir também. Sim, Lucão. O Douglas também. O Douglas com certeza deve ir. Tem a questão da lesão dele, né? Mas acho que ele já tá bem, né? Eu acho que sim. Porque acho que tem que ter cuidado, como eu falei, com o feminino, tem que ter cuidado também no masculino. Eu não sei exatamente qual é a situação dele fisicamente atual, mas com certeza ele não está 100%, porque ele não vem entrando como titular, né? Não deve estar 100%, mas acho que um bom trabalho. Ele pode sim ajudar em alguma competição ali, né? Tem que ser levado. Como são competições longas, né? Várias competições rolando. Dá para chegar em curto espaço, entendeu? Uma hora ele vai estar bem para estar atuando ali com a seleção. Mas no geral foi uma boa convocação. Seleção. Foi. Eu só tenho uma ponderação aqui na questão da convocação do Thiaguinho. A gente acompanhou de perto a temporada da Superliga do Sesc. A gente viu o time todo bem irregular, né? E de irregular para baixo, eu diria. Assim,
não acho, não me convence totalmente que o Thiaguinho seria ali a melhor opção para essa convocação, Danilo. Você acha que teria um jogador assim melhor que o Thiaguinho, pelo menos de momento? Cara, eu acredito que não. Acho que era uma boa aposta, sim. E eu pensando aqui também tem um Bruninho também que tá lá fora, né? Tá jogando agora as finais do italiano e vai pro Mundial, disputar a Champions League, a final da Champions League. Ele deve chegar aí também e deve ocupar esse espaço aí. Na verdade, nós temos grandes levantadores, né? Nós temos muita gente boa no levantador. Então acho que é uma disputa boa. E o Cachopa veio aí também, então acho que de levantadores tem bastante coisa boa ali. Você falou da questão da irregularidade do Sesc, né, na temporada. A gente tem outros jogadores aqui, né? Tem o Wallace. O Wallace, que é o mais pontuador. Você tirar o Wallace é impossível, né? O Borges também. Porque mesmo sendo... O Borges ficou muito tempo parado, né? Sim, ele sofreu 2 ou 3 lesões nessa temporada. E lesões sérias. Foram 2. Foram 2, né? Acho que foi uma no joelho e outra que ele estava fazendo musculação. Uma anilha de ferro caiu sobre o dedão do pé do Maurício Borges. Que azar, Maurício. Que azar. Atrapalhou bastante. Também teve algumas lesões também. Ele ficou alguns jogos fora também. Maurício Souza, né? Teve. Ele ficou um tempo, um grande tempo. Foi joelho, se eu não me engano. Souza vai jogar no Taubaté. Ligamento. Maurício Souza. Tá indo pro Taubaté. Souza vai pro Taubaté. Vou mandar aqui um abraço pro Ricardo Vieira, que está nos acompanhando pela nossa live no Facebook, e pro Valdeir Militão. Militão tem até uma pergunta aqui. O Valdeir Militão. Perguntando aqui, falando da Jaqueline, tem vaga na Superliga ainda? Perguntou o nosso Valdeir. E aí, Estevão? Acho que certamente. Jaqueline é jogadora que dispensa comentários, né? É acima da média. Acho que qualquer clube do Brasil quer contar com a Jaqueline, né? Tem sim, cara. Tem sim, no fundo de quadra ali principalmente. No ataque eu acho que ela não tem tanto aquele ritmo que ela tinha antigamente, de virar a bola o tempo todo. Não o tempo todo, mas quando necessário ela virava. Mas no fundo de quadra dela não tem como. De passe e defesa dela é algo surreal. Tem sim. E o Valdeir também aparecendo aqui com a gente, ele perguntou sobre o Marcelinho, que anunciou o fim de carreira, Danilo. Nem tava sabendo. Marcelinho estava no Corinthians, né? Tava carreira, no Corinthians. O Marcelinho estava no Corinthians. Jogador que tem história, né? Tem história, muita coisa pra contar. Infelizmente não fez boa campanha. Não fez boa campanha. O Corinthians, bom até falar, citar o Corinthians estava com a vaga do Monte Claros, né? Sim. Se eu não me engano, é isso mesmo. E essa vaga agora vai pro América Mineiro. Mais um clube aí, mais um time de futebol, mais um clube de futebol entrando para a Superliga. E ele já entra direto na Superliga com essa vaga. Interessante também. Bem bacana isso. Eu gostaria de falar sobre também o Cruzeiro, que o presidente do Cruzeiro, ele divulgou uma carta aberta aos torcedores e à imprensa, consequentemente, né? Falando sua atual temporada, a antiga temporada. Não foi igual ao comunicado oficial do Flamengo, não, né? Não foi não. Qualidade dele foi boa. Muito boa, por sinal. O cara muito bem, explicou muito bem a temporada, a história do Cruzeiro, que o Cruzeiro representa para o voleibol, falou dos grandes jogadores que passaram por lá e quem eles levam para nível mundial, né? Muito legal, e falou que realmente ele está chateado, assim como a torcida, e que promete mudanças que já está acontecendo. O Cruzeiro contratou o Perry, que é o ponteiro canadense, como ponteiro e titular também da seleção do Canadá, capitão também da seleção do Canadá. Então aí já uma nova aposta do Cruzeiro, sempre trazendo estrangeiros, né? Pena que perdeu o Leroux, né? Perdeu o Leroux, voltou lá para a Europa. Mas tá aí, tá indo pro mercado, deve vir mais um estrangeiro aí, com certeza. E muito bacana. O Cruzeiro é um grande time do Brasil e a nível mundial também. E a torcida mineira entende de vôlei, entende. É um clube que necessário pro Brasil. Lota ginásio, né? Foi só as finais da Superliga Feminina aí, né? O Mineirinho, o Sabiazinho. Minas Gerais é um estado ali bem envolvido com vôlei. Bastante. Tem o Praia, tem o Minas, com grandes patrocinadores, grandes empresas que estão com vontade de ajudar o vôlei e ajudar o esporte nacional. Vamos guardar nossos comentários de mercado para o nosso próximo bloco. Vamos agora para um rápido intervalo, mais um rápido intervalo do nosso Jornada de Prata. Fique com a gente, não saia da nossa live. Já nós voltamos.
Muito bem, viu como é rápido? Já voltamos com o nosso Jornada de Prata. Rapidinho, nem dói. Rapidinho, né? Só divulgar o nosso WhatsApp aqui. Se você quiser mandar alguma pergunta pra gente, se você quiser participar, você pode participar não só pela live do Facebook, mas também pelo nosso número de WhatsApp da Priority Conteúdos. O número é 99509-6355. Repito, 99509-6355. Manda lá a sua mensagem, pode elogiar, pode criticar, pode perguntar. A gente teve até uma pergunta aqui do André. Ele disse o seguinte, perguntando aqui pra gente, para os nossos comentaristas: existe na seleção atual alguns nomes com a qualidade da equipe da época de seleção de prata de vôlei? Ou até mesmo a seleção de ouro? Essa é a pergunta do André para os nossos comentaristas. Essa eu deixo com vocês. Boa pergunta. Seleção de prata, né? Mesmo ficando com a prata, marcou muito, né? Sim. Mas sim, nós temos jogadores de excelência. Aí pode colocar aí o Bruninho, nosso levantador, o Lucarelli, o Wallace, Maurício Borges, que esse ano, como a gente falou no bloco anterior, não jogou tanto por conta de lesão, mas é um jogador acima da média. Acho que Lucão também, por tudo que já fez ali. A gente tem grandes nomes, na real. A gente não foi campeão olímpico à toa. A gente tem grandes nomes, sim. A gente está falando aqui muito de seleção brasileira, né? Mas, Danilo, eu te pergunto, qual outra seleção poderia chegar a ameaçar os títulos que a gente pensa da seleção brasileira? Boa. Masculino, você diria, no momento? Isso, masculino. Cara, mas quando nós tem Rússia voltando aí com a grande geração, né? Tinha ficado um pouquinho abaixo, mas tem uma geração muito boa agora chegando. Acho que Itália sempre tem um grande time ali, comandado pelo Zaitsev. Acho que França pode beliscar ali também. Polônia. Tem o melhor jogador do mundo, né? A França. Polônia também pode beliscar ali. Os americanos também. Os americanos também. Acho que no feminino também as americanas estão ali beliscando. Mas acho que a China que é favorito. No feminino acho que o Brasil é um pouquinho mais abaixo. Não está ali no povo dos favoritos. No feminino a gente destacaria a seleção da Itália? Sim, tá com uma grande renovação também agora. Egonu voando na Itália. Tem uns grandes jogadores assim na Itália que pode beliscar ali. Acho que dá para ficar entre os 3 ali no Olimpíadas, por exemplo. E seleção de Cuba também, né? Que é sempre o nosso Carrasco. A Cuba agora já deu um pouquinho, já deu uma caidinha. Ficou para trás. Infelizmente, né? Pela forma deles de jogador sair do país e não poder voltar, né? A seleção fica fraca. Eu acho que a seleção da China ali, acho que é favorita. A Lang Ping, inclusive, a técnica, tá com um projeto lá na China de trazer jogadores para atuar lá na liga local, para ela conseguir reunir, fazer treinamentos específicos, né? A Azul já voltou, né? A Azul voltou, ela saiu do Vakif Bank, foi campeã agora da Champions, MVP, ganhou tudo possível, melhor jogadora disparada do mundo, não tem como. E ela volta pra China. Quem é que para ela ali no bloqueio? Difícil, vai ser difícil. E deve voltar aí pra China, tem tudo para ganhar o biolímpico, na minha opinião. Acho que o Brasil tá um pouquinho atrás, ele no feminino. No masculino, o Brasil briga ali com grandes seleções. Irã pode chegar beliscando ali também. Tem grandes seleções no masculino ali disputando. Só pra gente encerrar o nosso assunto sobre as seleções, para você não se perder com as datas, é claro que o Tabela Carioca vai estar na cobertura de todas essas competições. Primeiro a gente vai ter a Liga das Nações. Isso. Feminina, de 21 de maio a 7 de julho. Depois a gente vai ter Liga das Nações masculina, 31 de maio a 14 de julho. Não, e só lembrando também aqui, só cortando um pouquinho, só lembrar que a competição é uma competição nível mundial, sim, né? Essas equipes viajam. São várias fases, né? São várias etapas, exatamente. Vai ter etapa no Brasil. Vai ser em Brasília, né? A etapa aqui do feminino, se eu não me engano. Isso, né? Do feminino vai ser em Brasília. No masculino acho que não vai ter etapa no Brasil. E é isso, a nível mundial, rodando o mundo. Sim. Aí a gente vai para os Jogos Pan-Americanos. O torneio feminino vai ser do dia 7 a 11 de agosto e o masculino de 31 de julho a 4 de agosto. Ambos em Lima, né? No Peru. Bem Lima, curto, né? O torneio rápido, curto, né? É rápido. É um tiro curto, né? A gente vai ter também o pré-olímpico feminino de 2 a 4 de agosto e o masculino de 9 a 11 de agosto. Também bem rápido para os pré-olímpicos. O feminino o Brasil joga no Brasil. Só que o masculino é fora, lá na Europa, e eu não tenho exatamente onde que é. Mas o feminino joga em casa, o pré-olímpico. A gente vai ter também, para encerrar, a Copa do Mundo. Feminina de 14 a 29 de setembro e masculina do dia 1º ao dia 15 de outubro. Fique ligado. Ambos no Japão. Ambos no Japão. Fique ligado no Tabela Carioca. A gente vai alimentar o nosso site
com textos sobre a campanha da seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina de vôlei, em todas essas competições. Agora a gente vai passar para as atualizações de mercado. Vamos falar sobre o Bauru, que está vindo com a Azer, atleta do Azerbaijão. A Azeri Polina Raimova. Obrigado por me ajudar a pronunciar este nome, Danilo. Eu estava com sérias dúvidas. Vamos treinando já para Super. Eu estava com sérias dúvidas de como se pronuncia o nome de Polina, que é a recordista de pontos em uma partida só. Sim. Ela fez 58 pontos em 2015. Ela tem 28 anos. Como você analisa a chegada de Polina para o Bauru, que vai ficando cada vez mais forte, né? Vai. É uma grande jogadora, né? Ela não tem um recorde à toa. Ela vira muita bola. Só que ela não tem estado tão bem. Desde 2016, por ali, ela não vem em temporadas tão boas assim. Mas não posso mais negar. Pelo nome, então. Vem. Mas não dá pra negar a qualidade dela, não. Grande jogadora, pode surpreender aí e voltar na sua grande fase. Se ela estiver na grande fase dela, meu amigo, tem tudo pra brilhar e muito no Bauru. Estamos chegando para uma liga brasileira, né? Uma jogadora que não estava lá tendo assim um momento tão bom, mas aqui acho que um time novo, né? Um novo país deve dar um ânimo a mais, né? Tomara, ela é um desafio, né, na carreira dela. Na última temporada a gente teve a Koshchileva aqui, né? Que teve seus altos e baixos. Não foi tudo que se esperava de Koshchileva, né? Veio com aquelas pompas e tudo, mas acredito que a Poliana possa ser diferente e jogar pra caramba aqui. Sei lá, ser MVP da Superliga, fazer diferença aqui pro SESI Bauru, que tá investindo forte nela, né? Pra isso, pra ela jogar muita bola. E o Bauru também deve estar vindo com uma ponteira, jovem ponteira aí, americana, né? Tá nos bastidores rolando aí, que ela foi grande destaque lá na Liga Universitária. E ano passado, ela chegou a ser convocada também para a seleção americana. Vamos ver aí o que o Bauru apronta. A gente já falou da Dani Lins também, mas vamos analisar melhor. Ela aqui também tá chegando no Bauru. O Bauru que vai ter um timaço, né? Vai ter um timaço. Vai porque a Dani Lins tá entre as grandes no mundo, né, levantadoras. É a nossa melhor levantadora ainda. 34 anos que ela tem. Experientíssima. Continua mantendo assim, um nível excelente, né? Nosso campeão olímpico Dani Lins. E tem tudo aí para fazer uma grande temporada pelo Bauru. Será que o Bauru chega na final da próxima Superliga, Estevão? Acredito que sim, pelo investimento, pelas jogadoras que estão chegando, vai brigar por isso. Outros times também estão fazendo grandes investimentos, né? Exemplo do Minas, né? Sim. O Sesc também está montando uma equipe muito interessante para a próxima Superliga. O grande nome do Sesc é a Tandara, né? Né? Tandara que não foi anunciado oficialmente. Ainda não. Mas todo mundo dá praticamente que a Tandara vai chegar, né? Com certeza ela vai chegar forte. E a gente teve também no Minas o retorno da Thaísa, voltando após 14 anos. Um anúncio muito engraçado o mascote, né? Do mascote, paquerando ela, o urso do Minas, fazendo uma interação aí de vídeo com a Thaísa pelo celular. Muito legal. A Thaísa que está voltando ao Minas. É mais uma equipe que vai chegar muito forte na próxima Superliga. Tá perdendo jogadores de qualidade, né? Como a Natália e com a Gabi, que estão indo embora. Mas estão mantendo o nível. Acho que já foram 5 ou 7 jogadores que renovaram, né? Vai manter a base e trazendo jogadores assim, pontuais que são de destaque, como a Thaísa, né? Que é central. E com certeza deve ser titular nesse time do Minas aí. Com certeza, né? Então, muito obrigado a você que acompanhou aqui o nosso Jornada de Prata. Essa foi a nossa segunda edição do programa. Espero que vocês estejam curtindo bastante. Na quarta-feira que vem a gente volta às 7 horas. Eu vou só mandar um abraço aqui para quem participou com a gente da nossa live pelo Facebook. Vou mandar um abraço pro Fagner Rodrigo, pro Valdeir Militão, Flor de Acácia. Mas quem? Essa galera aí que participou com a gente. Muito obrigado a vocês. Galera que participou também pelo WhatsApp, o André. Muito obrigado. Grande abraço para vocês. Curta a nossa página no Facebook, da Periódico Conteúdos no Facebook, no Instagram, compartilhe a nossa live, os nossos conteúdos. Entre no Twitter do Tabela Carioca, lá você fica por dentro
coberturas em tempo real da NBB, da Superliga, de todos os esportes. Aí a gente vem também com o Brasileirão Feminino. Acompanhe sempre a gente, entre também no nosso site www.tabelacarioca.com.br e, é claro, não se esqueça de baixar o aplicativo da Priority Conteúdos. Lá você encontra tudo de mais legal, de desenhos, conteúdo super bacana para você. Fique ligado e até a próxima. Um abraço.